Olá, muito bom dia. É um prazer ter você por aqui no nosso programa Espaço Sindical, um espaço democrático, um espaço onde você discute o seu direito, você trabalhador, você trabalhadora, você estudante também, você que está sempre buscando alcançar algo mais na sua vida. Fique esperto, porque o que nós vamos discutir aqui hoje tem a ver com o seu futuro. Aqui no nosso programa, aqui na 106,7 Rádio Autêntica, nesta quinta-feira, dia 25 de agosto, que é um dia marcante na vida do brasileiro, na vida da democracia brasileira. Hoje é um dia em que haverá análises, discussões no Senado. A presidente Dilma Rousseff, afastada, está para ser ouvida. A gente está acompanhando nessa manhã, na tarde, à noite, e seus direitos podem, com certeza, serem alterados diante de decisões como essa. Com certeza, com certeza. Agora, basta a gente saber se para o bem e para o mal. Por falar em questões de direitos, a gente vai discutir aqui no nosso assunto, com os nossos convidados, sobre o PLP 257, projeto de lei complementar, que já passou pela Câmara Federal em Brasília e já foi em regime de urgência para o Senado. Basta o Senado agora dar continuidade. E sobre a PEC 241, que também foi aprovada aí na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e pode chegar sim a passar em outras comissões e chegar ao plenário. E aí a gente fica preocupado, porque essas duas medidas do governo federal podem retirar direitos dos trabalhadores, direitos de aumento de salário, de organização em relação ao trabalho do servidor público, em relação a tudo que já foi conquistado pelos dirigentes sindicais, pelas categorias. E para discutir esse assunto aqui no nosso programa, eu tenho o prazer de estar aqui ao lado de dirigentes sindicais, especialistas no assunto. Primeiro aqui à minha direita, Sandra Silvestrini, presidente do Serjusmig, Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância de Minas Gerais. Muito bom dia, é um prazer ter você. Muito bom dia, Jardel. Prazer é nosso, satisfação em poder contribuir para esse importante debate que diz respeito aos servidores públicos e aos usuários dos serviços públicos. Com certeza vai contribuir muito. Tiago Rodarte, economista do DIES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Jardel. Bom dia aos ouvintes. Vamos discutir esses temas muito importantes aqui hoje no programa, né? Joelísia Moreira Feitosa, diretora de Mulheres da FESEMPRE, a Federação Interestadual dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais. Seja muito bem-vinda também. Bom dia, Jardel. É um prazer estar novamente aqui com você. É um espaço muito importante para que nós possamos mobilizar a nossa categoria a fim de continuarmos a nossa luta. Aqui também junto com a gente, ao lado da Joelísia, o Nadir Gonçalves, presidente do Sinfasfisco, Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais. Bom dia, Jardel. Bom dia, ouvintes da Rádio Autêntica FM. A satisfação estar aqui novamente contribuindo com esse espaço. Também para debater junto com a gente aqui no nosso programa, vocês estão vendo que é muita gente, né? São muitos especialistas, sindicalistas, dirigentes sindicais que estão com certeza preocupados com a aprovação total desse PLP 257, que é aquele da renegociação de dívidas. E a questão também dessa proposta aí de emenda à Constituição, a PEC 241, que também vai mexer com as instituições, você vai saber mais detalhes daqui a pouquinho. Ao nosso lado também, André Hermógenes Martins, diretora do financeiro do Sindibel, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte. Bom dia a todos, bom dia, Jardel, bom dia aos companheiros. Muito importante esse espaço e esse momento de informação e de organização dos trabalhadores para a luta árdua que nós teremos que enfrentar frente a essas medidas que trazem retrocesso para as conquistas dos trabalhadores. Eu tenho certeza, André, que você vai contribuir muito bem para esse debate, mesmo porque muita gente pensa assim, mas não, a renegociação da dívida dos estados. Mas a dívida dos estados, com certeza, tem os recursos dos municípios. E a gente precisa saber o que vai acontecer também em Belo Horizonte. Antônio Barbosa também está aqui, ele é diretor de assuntos da SUDECAP, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital, representando aí os servidores da SUDECAP no Sindipel, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo também. Bom dia, Jardel. Nós agradecemos o espaço aqui e levamos essa comunicação aos ouvintes, inteirando dos seus direitos. Pois é, gente, olha, você que é ouvinte da Rádio Autêntica, imagine você no seu trabalho agora, independente do seu trabalho, se o seu trabalho é um trabalho de servidor público ou é um trabalho que você presta para o comércio. Imagine
daqui a alguns anos, algum parente seu, ou você mesmo, tendo a sua aposentadoria alterada. Imagine você com os seus direitos já garantidos, CLT, carteira de trabalho, 13º, né, direito de aumento, progressão de carreira, promoção. Imagine esses direitos todos serem retirados. Você imagina isso? É o que a gente está discutindo aqui hoje e é o que esse projeto SPLP 257 está fazendo. Apesar de ter sido aprovado na Câmara com algumas ressalvas, com pressão, é claro, dos sindicatos, a gente fica muito triste porque existem algumas medidas que os estados que assinarem essa negociação vão ter que ser obrigados a seguir por aí 20 e até 30 anos, prorrogáveis por mais 30 anos. Nós temos aqui detalhes em relação a essa questão das mudanças que podem ocorrer com o PL 257, que uma das modificações aí foi retirado o texto do relator a exigência de que os estados do Distrito Federal não concedam reajuste salarial por 2 anos aos servidores. No entanto, permaneceu no texto a exigência de que gastos primários das unidades federadas não ultrapassem o realizado no ano anterior, acrescido da variação da inflação medida pelo IPCA ou outro índice que venha a substituí-lo, também nos 2 exercícios seguintes à assinatura da renegociação. A gente fica preocupado porque também a proposta de emenda à Constituição, a PEC 241, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, que geralmente é a primeira comissão que é aprovada ou numa Assembleia ou numa Câmara, 33 votos favoráveis, 18 contra. E não se discutiu o mérito da PEC, somente sua constitucionalidade. Será instalada agora uma comissão especial para dar prosseguimento à tramitação da proposta. Durante a sessão, o deputado Nelson Marquesan Júnior atacou, melhor dizendo, os servidores que protestavam contra a PEC, chamando-os de vagabundos. Isso aí é muito complicado, porque a gente sabe que o brasileiro é muito trabalhador, sua a camisa demais, e ter uma resposta como essa fica parecendo desrespeito. Para começar o nosso debate aqui, logo de uma vez, já que você também, ouvinte, já está inteirado, Sandra Silvestrini, antes que o Thiago faça aí uma análise para a gente do DIEESE, esse tipo de declaração, esse tipo de comportamento que a gente está vendo no Congresso, como é que você vê o futuro daqui para frente se a gente não fizer uma mudança muito grande, se a gente não colocar pessoas que respeitem o servidor? Porque pode ser que esses projetos sejam votados ou transformados ou saiam, mas tratar o servidor dessa forma demonstra e revela algo muito complicado em relação ao que os deputados, senadores estão vendo em relação aos servidores do trabalhador brasileiro. Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que o nível do nosso Congresso revela bem a necessidade de a gente melhorar a forma de eleger, né? Porque as pessoas despreparadas que estão lá nos representando mostra muito bem que o brasileiro está aí com uma deficiência na hora de escolher os seus representantes. E haja vista a fala desse deputado despreparado de julgar a população contra a sociedade, contra os trabalhadores. E a gente tem que lembrar que, nesse momento, eles tentam desqualificar servidor público e prejudicar servidor público com a aprovação de projetos que congela a carreira, que retira direitos, né, que impede reposição de quadro, que na prática, no meu ponto de vista, prepara já o caminho para a privatização, para o fim de serviço público, então prejudica a própria sociedade, porque a sociedade mais carente é que usa principalmente o serviço público, prejudicando o servidor público, automaticamente eu estou prejudicando o usuário do serviço público. Então, quando eu retiro direito de trabalhador, remunero mal, quando eu enxugo o quadro, né, vão faltar profissionais. Então é uma tentativa. Prejudica a população e a população fica com uma prestação de serviço precária e o trabalhador que não é servidor público, ele está ralando justamente para pagar seus impostos para tentar ter uma vida melhor e se esse dinheiro não é bem administrado. Isso. E aí essa nossa representação lá no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, essa é uma representação que inclusive trai a confiança da sociedade, porque ela não fala abertamente com a sociedade do que se trata e tenta fazer uma fumaça, né, para encobrir o que se esconde por trás dessas mudanças. Ao mesmo tempo em que se discute impeachment, se discute corrupção, se discute investigação de lava-jato e se coloca projetos dessa proporção que afetam tão fortemente os direitos
dos servidores públicos, da sociedade por consequência, e também dos trabalhadores da iniciativa privada, que a gente tem que lembrar aí também que está chegando a reforma trabalhista, com a previsão do negociado valer mais do que o legislado, ou seja, retirando direitos consagrados hoje, né, que a gente já conquistou. Então, quando se faz toda essa confusão, também a relação de confiança da sociedade com os representantes que lá estão, ela também é afetada. Porque, eu volto a dizer, né, a gente vai debater isso ao longo do projeto, mas, por exemplo, quando você coloca que os servidores têm privilégios e que coloca a culpa de uma dívida, o país pode quebrar, que é o medo, né, que eles estão colocando para a sociedade, e o país pode quebrar se não houver esse ajuste fiscal, na verdade, o ajuste fiscal não recai sobre o pagamento de juros da dívida, uma dívida amplamente contestável, porque a gente sabe que os números mostram que já foi paga essa dívida há muito tempo, né? Então, em nome de pagar juros, em nome de beneficiar 1% da sociedade que já é mais privilegiada, né, que seriam as grandes riquezas do país, você prejudica direitos históricos dos trabalhadores, do setor público e da iniciativa privada. É importante a gente repetir, porque querem colocar como se fossem os dois, né, um contra o outro. Então, é importante esclarecer, sim, como você falou, a necessidade de a gente atrelar essa discussão que nós estamos fazendo também à forma e à qualidade daqueles que estão nos representando no Congresso Nacional. Ô, Nadir, o brasileiro fica pensando assim, diante de tanta desconfiança em relação ao governo federal, em relação ao futuro, à crise e tudo mais, botar para votar um projeto como esse, além disso, dar continuidade a um projeto como esse, e ir para o Senado não é brincar com a cara do brasileiro? O que você tem a analisar em relação a essas atitudes justamente da Câmara Federal, apesar de ter aprovado com algumas ressalvas? Então, nós entendemos, né, que essa pauta que está sendo colocada no Congresso, muito nociva ao servidor público, aos trabalhadores, isso demonstra somente um pouco daquilo que nos espera. Né? Lamentavelmente vem mais por aí. Nós sempre vemos aí as informações, né, de que o governo interino ainda não pode tomar as medidas todas que precisam do tal de ajuste fiscal dele, né? Agora, imagine a partir da semana que vem, que ao que tudo indica aí, essa interinidade vai se tornar efetiva e aí vai vir com certeza aquela pauta neoliberal, a pauta imposta pelo grande capital, né, como a nossa colega colocou aqui, não se coloca em momento algum a discussão dos gastos que o governo tem com o pagamento de juros, né, esses juros absurdos que o brasileiro é obrigado a pagar e que cerca de 40% da dívida brasileira, né, do gasto brasileiro com a dívida. Exatamente, é aí que vai, é aí que é o ralo, né, que escoa todos os recursos públicos. A Petrobras, que esse escândalo todo que falam aí, né, escândalo de bilhões, está se falando em desvio de 1%, 2% em alguns contratos. Né? E agora, isso aí não chega nem perto ao recurso do Tesouro Nacional, o recurso dos impostos que nós pagamos e que o governo é obrigado a pagar 14,5% de juros, né? Juros extorsivos do governo. E aquilo que nós pagamos? Né, que, como você diz aí, 40% ao ano, né, 90% em cartão de crédito, coisas absurdas que precisava ser revisto. É isso que tira dinheiro da economia, né, o dinheiro que circula, que gera mais tributos, que geraria impostos e que poderia diminuir a carga tributária para todo mundo. Então nós temos coisas muito mais sérias para discutir nesse país e aí, né, o trabalhador é chamado mais uma vez para pagar a conta. Esse movimento que a gente está acompanhando em Minas Gerais, tivemos várias manifestações, vários sindicalistas, diretores, juntaram com os filiados, juntaram com os servidores, fizeram manifestação. Essa semana em Belo Horizonte foi palco de manifestação, semana passada também palco de manifestação, a gente está acompanhando em todos os estados. Esse tipo de manifestação, a gente pode dizer que pode aumentar daqui para frente? Qual que é o caminho daqui para frente para que justamente tente se barrar a continuidade de votação de projetos como esse na Câmara Federal, também no Senado Federal e chega até a sanção da presidência? Gelísia,
que é da FESEMPRE. Analise isso para a gente, essa questão sindical, já que você trabalha com federação, 13 estados, que vocês com certeza estão trabalhando com vários sindicatos. Como é que está esse movimento? O que a gente pode falar desse movimento dos sindicalistas no Brasil e comandados também pela FESEMPRE? Sim, Jardel, realmente é um momento extremamente delicado para o sindicalismo, haja vista as grandes frentes de mobilização que vão sendo construídas ao mesmo tempo. O projeto do governo é um projeto que já está aí há algum tempo, iniciado pelo exercício anterior, e está ainda adiante agora pelas mãos do presidente em exercício com muita eficiência. No que diz respeito às entidades sindicais, nós tivemos um período de um certo ostracismo, vamos dizer assim, mas parece que nós já estamos assim acordando e os movimentos estão começando a despertar e estamos tirando a atenção, porque antes era aquela mobilização em torno de... Parece que o brasileiro não estava acreditando que os deputados chegariam a esse tipo de atitude, né? Exatamente, era aquela discussão também de fica presidente, sai presidente, enfim. Agora nós estamos... Parece que se criou uma esperança e tudo mais. Agora nós estamos realmente focados no que diz respeito aos nossos direitos e realmente nós estamos conseguindo mobilizar, já vista que nesse... última votação do 257, nós tivemos uma grande participação de várias entidades sindicais e houve realmente uma predisposição dos deputados, que 40% dos deputados federais hoje são candidatos a prefeito, e até por esse motivo nós conseguimos, vamos dizer assim, amenizar ou atenuar um pouco os efeitos do 257. Isso não quer dizer que nós tenhamos que ficar tranquilos, muito pelo contrário, nós temos aí ainda muita luta pela frente, especialmente com o 241, né? A briga entre aspas, né? Não é briga, mas a briga entre aspas não acabou. É uma briga pelos nossos direitos, né? Não só direitos do trabalhador do serviço público, mas do trabalhador brasileiro de modo geral, né? Principalmente pela precarização dos serviços públicos, a saúde, a educação, o transporte, a segurança, todos vão ser penalizados duramente se aprovados esses projetos que estão em tramitação no Congresso Nacional. Daqui a pouco nós vamos acompanhar aqui no nosso programa Espaço Sindical, você ouvinte, fique ligado, aqui no 106,7, uma análise do economista Tiago Rodarte, ele que é do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, para a gente dar continuidade ao nosso debate. Mas antes eu queria passar a roda aqui em todos os representantes que estão aqui, conversar agora com a André Hermógenes Martins, ela que é diretora do financeiro do Sindibel, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte. Até que ponto que a gente pode dizer, André, que o servidor público está ouvindo a gente agora? O pai de família, a cidade, né? Eu acho que a gente tem que pensar isso no município, na rua, né? Na comunidade. Até que ponto que a gente pode dizer que o ouvinte que está ouvindo a gente agora pode ser prejudicado, o servidor público municipal de Belo Horizonte também? Muito bom dia. Bom dia, Jardel. O servidor público é o principal prestador de serviços para a população da cidade. Quando há um subinvestimento na valorização dos servidores e uma redução no quadro de pessoal, nas vantagens, no poder de compra desse trabalhador, porque o servidor público também é um trabalhador, ele também movimenta economicamente a cidade, afeta diretamente a economia da cidade. Isso impacta em todo o desenvolvimento da capital mineira. Podemos citar, por exemplo, alguns prejuízos? Você pode citar para a gente, só para o nosso ouvinte ficar mais consciente em relação a esse tipo de movimento que está acontecendo no Brasil? Quando se deixa a PL 257, ela vem flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal, ampliando a terceirização no serviço público. Com isso, um investimento que seria feito no servidor da carreira, que já conhece, que ele tem um vínculo com a população, por exemplo, na saúde, os trabalhadores médicos, enfermeiros, os porteiros, os agentes de combate a endemias, são trabalhadores que têm uma vinculação com o entorno da unidade de saúde. Com essa precarização e com essa terceirização, há um desmonte do serviço público e da qualidade dele. Então estamos acompanhando aí, pelo que eu estou analisando, aqui os nossos debatedores, o Elise, o Nadir também, está junto com a gente aqui, a Sandra Silvestrini, também o Tiago e o Antônio Barbosa. Quer dizer, então, que
a prestação de serviço do órgão público para a população está por água abaixo. O corte que o governo quer fazer é cortar os investimentos. Cortar os investimentos, porque com essa flexibilização vai poder ser contabilizado no gasto com o pessoal todo o custo com a terceirização, que a gente sabe que é muito cara, que não vincula os trabalhadores e que esses trabalhadores terceirizados são extremamente explorados e quem realmente lucra com isso são os empresários. Posso dizer, por exemplo, que essa renegociação acontecendo com os estados, os municípios também vão querer uma renegociação e também a questão dos impostos também, né? A questão da arrecadação afeta também os municípios e por aí acaba que o servidor público não consegue prestar um serviço de qualidade. Por exemplo, eu posso ter uma diminuição na quantidade da prestação de serviço em relação ao recolhimento do lixo, por exemplo? Exatamente. Pode ter uma redução na prestação de serviço, tanto no lixo, nos parques, nas fundações e também na saúde, com desmonte de equipes de saúde, porque a saúde, do ponto de vista do setor privado, ela é vista como lucro e não como investimento na saúde da população. A gente vai ver com a análise do Thiago Rodarte daqui a pouquinho, justamente como é que dá para cortar lá no gasto do governo, que a gente sabe que gasta muito, em vez de cortar justamente na prestação de serviço que já vem há anos, além dos direitos dos trabalhadores. Gente, o negócio é muito mais complicado do que eu imaginava, que é o lado especialista, eu tô tendo uma aula aqui. Bem, a gente ouve agora Antônio Barbosa, diretor de assuntos da SUDECAP, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital, representante dos servidores filiados ao Sindibel. Zé Antônio Barbosa, fala pra gente aí, como é que o servidor belo-horizontino pode se mobilizar em relação a esse tipo de medida lá em Brasília? Bom, hoje nós estamos passando muitas informações para os trabalhadores de um modo que a cultura hoje está mais avançada. Então, essas informações, elas vêm através das identidades e com isso o avanço é bem maior. E uma coisa que a gente observa muito no trabalhador, que ele busca muitas informações com nós. E o nosso dever e a nossa obrigação é contribuir para que tenha um avanço de cultura maior. Conhecimento a mais dos trabalhadores, para os trabalhadores entenderem o que é uma tramitação numa Câmara Municipal, o que é uma tramitação numa Câmara Federal, no Senado, no Congresso Nacional, como é que se faz para formar lei, para se formar a Constituição, para fazer uma emenda. E importante também eles estarem informados com a TV Câmara, TV Assembleia, sites, jornais, tudo isso faz com que o servidor fique por dentro e também simpósios, né, reuniões, é por aí, né? Exatamente. Inclusive, nós tivemos uma mobilização na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que foi um caso muito específico e que o governo ele não abriu a porta muito dos negócios e através das mobilizações dos trabalhadores foi onde eles tiveram conhecimento desse projeto de emenda, onde eles aprenderam como que acompanha o trabalho do sindicato, do legislativo, enfim, e de todas as entidades. E isso, através dessas mobilizações, o trabalhador ele passa a adquirir mais o movimento sindical. Gente, em relação à PEC 241, chamada de novo regime fiscal pelo governo interino, limita as despesas primárias da União aos gastos do ano anterior corrigidos pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, mais conhecido como IPCA, que todo mundo sabe. O que significa que, a cada ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, vai definir, com base na regra, o limite orçamentário dos poderes legislativo, incluindo aí o Tribunal de Contas da União, executivo e judiciário, Ministério Público Federal da União e Defensoria Pública da União. Como o IPCA só é conhecido após o encerramento do ano, a PEC 241 determina que, para calcular o limite, o governo vai estimar um valor aí para a inflação que será usado na elaboração dos projetos da LDO e da lei orçamentária. Na fase de execução das despesas, no ano seguinte, será usado o valor final do IPCA já conhecido, procedendo-se aos ajustes nos valores dos limites. Aí vem a questão da punição também, né?
Caso haja descumprimento aos limites de gastos, o órgão ou poder público serão penalizados nos anos seguintes com a proibição de medidas que aumentem o gasto público, como reajuste salarial dos servidores públicos, criação de cargo, emprego ou função, alteração de estrutura de carreira, a admissão à contratação de pessoal a qualquer título, ressalvas aí as reposições de cargo de chefia, né, ressalvadas melhor dizendo, e de direção que não acarretem aumento de despesas, e aqueles decorrentes de vacância de cargos, né, ficou vago, e a realização de concurso público. Bem, a gente tinha citado no último programa um estudo do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e hoje eu não vou citar esse estudo. Hoje a gente trouxe o especialista, convidado aqui pela nossa querida Sandra Silvestrini, do Serjusmig. A gente tem um prazer de receber aqui o economista Thiago Rodarte para falar para a gente, fazer uma análise para a gente. Mas antes de você fazer a análise, estou fazendo um pouco de suspense, intervalo rapidinho, depois do intervalo a gente volta aqui com a análise aqui do economista. De volta aqui no nosso programa Espaço Sindical. Depois do intervalo, a gente agora vai ouvir essa análise, todos nós aqui convidados. Estamos aqui recebendo Joelísia Moreira Feitosa, diretora de Mulheres da FESEMPRE, Federação Interestadual dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais, o Nadir Gonçalves, presidente do Sinfasfisco, Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Minas Gerais, André Hermógenes Martins, diretora financeira do Sindibel, e Antônio Barbosa, também diretor e de assuntos da SUDECAP do Sindibel, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de BH, e a Sandra Silvestrini, presidente do Serjusmig, Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância de Minas Gerais. Thiago, é um prazer receber você aqui, saber que o DIEESE sempre contribui para a sociedade, contribui para a população, para que nós tenhamos rumos de como a gente proceder na nossa economia, de como a gente proceder no nosso dia a dia. Conta pra gente que análise que você faz, que números que você traz pra gente em relação a essa proposta, esse PLC, a PEC 241, e como hoje a gente está no Estado e no país, e o que a gente pode dizer para o nosso servidor e para o nosso ouvinte, que tipo de prejuízo que a gente pode ter em cima, justamente fazendo esse paralelo junto com a análise que você traz pra gente. Muito bom dia. Bom dia, Jardel. Em nome do DIEESE eu agradeço, a participação aqui no programa. Muito importante a gente poder dialogar com a sociedade. Além do diálogo que a gente faz com o movimento sindical, com os trabalhadores, poder dialogar agora com a sociedade através do programa aqui. Bom, vamos tentar fazer uma análise dos dois projetos rapidamente, para o pessoal poder entender do que se trata. 257, projeto de lei complementar, que tinha como objetivo renegociar a dívida dos estados com a União. Os estados devem para a União. E em troca dessa renegociação, os estados que aceitarem renegociar essa dívida tinham que tomar uma série de contrapartidas, Ou seja, a União virava para os estados e falava: olha, eu renegocio a dívida que você tem comigo, mas em troca eu quero que você tome uma série de contrapartidas. E que contrapartidas eram essas? Todas elas em cima do trabalhador do setor público, Proibição de concessão de reajuste, proibição de progressão na carreira, entre diversas outras, aumento da contribuição previdenciária, diversas medidas que os estados teriam que tomar com o seu servidor público em troca da renegociação da dívida. Ou seja, o servidor público e a sociedade é que pagariam essa conta, de acordo com o projeto de lei original, o 257. Com relação a... Depois eu vou voltar, com relação a... Só para a gente poder nivelar o assunto. PEC 241 é uma proposta de emenda à Constituição. Então está lá na norma maior da República, eu vou lá e altero a Constituição Federal e coloco lá assim: meu gasto num determinado ano vai ser igual ao que eu gastei no ano anterior mais a inflação. Ou seja, se num determinado ano eu gastei 100 e a inflação foi de 10%, no ano seguinte só vou poder gastar 110. Olha só a diferença, veja bem, o 257, ele elenca... Mesmo se a arrecadação aumentar. Mesmo se aumentar, exatamente. Mas eu chamo a atenção para a diferença cruel que existe entre 241 e 257. O 257 ele elenca como que o gestor público vai fazer os cortes. Proíbe reajuste, aumenta a contribuição previdenciária, etc, etc, etc. O 241 não. Primeiro, que é uma emenda à Constituição, a lei maior da República, e segundo, que ele vira e fala assim: no ano seguinte, o seu gasto está limitado ao ano anterior mais a inflação. Se vire para se adequar a esse gasto. Imagina a situação da saúde, por exemplo. A gente vive num país hoje que a população está envelhecendo, cada vez mais. E como grande parte da população é pobre, de baixa renda, as pessoas
Que serviço de saúde que elas utilizam? SUS, né? Então, a demanda por serviço de saúde é cada ano cada vez maior, né? Então, como que eu vou atender essa demanda cada vez maior, limitando o meu gasto dessa maneira? Nós fizemos um cálculo, você pediu alguns números, fizemos um cálculo no DIEESE, de como que seria o gasto com saúde e educação. Hoje, saúde e educação tem vinculação constitucional com a Receita. Então, quando a Receita sobe, o gasto com a educação sobe e o gasto com a saúde também sobe, né? Daqui para frente, aprovada essa 241, se a Receita subir, o gasto com a educação e com a saúde não vão mais acompanhar esse crescimento da Receita, vão acompanhar só o crescimento da inflação. Então, nós fizemos uma conta. De 2002 a 2015. Se já tivesse sido aprovado, se já estivesse em tramitação. Isso. Se já existisse essa regra da 241, sem ela nós gastamos nesses 13 anos um valor determinado, e se ela tivesse valendo, a gente teria gastado 500 bilhões de reais a menos com saúde e educação. Sabe que número é esse, 500 bilhões de reais? Em 13 anos? É o que nós pagamos de juros da dívida só no ano passado. Quer dizer, pagaria a dívida. Exatamente. Ou seja, a gente pode falar, e os companheiros já falaram isso aqui anteriormente, que esses projetos, 257, 241 e os que vêm por aí, reforma da Previdência, fim da CLT, podemos falar desse jeito, terceirização, prevalência do negociado sobre o legislado, eles são projetos que visam economizar dinheiro para pagar juros da dívida. A gente fica muito assim, assustado com esses números. Eu vou dizer assustado sim, porque o ser humano ele tem sentimento. A gente fica muito assustado com esses números, porque são números que deixam claro o seguinte, que praticamente o investimento seria a metade. Você estaria diminuindo o investimento ao longo aí de 12, 13 anos, né? Você teria aí uma diminuição de quase 50% no investimento. Ronaldo Gonçalves, será que não teria outra saída, você que trabalha aí com servidores da Secretaria de Estado de Fazenda, outra saída ou outras saídas para o governo federal? Olha, com certeza sim. Nós entendemos que ajustes fiscais tem que ser feito em duas pontas, na contenção de gastos e também, né, no aumento da arrecadação. Então, quando a gente olha a questão do aumento da arrecadação, o governo não está trabalhando nessa parte. Por quê? Porque no Brasil nós temos uma lógica perversa de quem paga mais imposto são os que menos têm, né? A tributação sobre o consumo, ela faz com que a renda do trabalhador seja sugada com muito mais, em muito maior proporção do que a renda do empresário, por exemplo. Então, os lucros, né, dos grandes empresários não têm a tributação que a renda do trabalhador tem. E então tudo isso precisaria ser melhor visto. Por exemplo, né, quando se fala em recriar a CPMF para ajudar a equilibrar as contas públicas, aí vem os grandes empresários, os grandes grupos econômicos, a grande mídia e coloca a CPMF como um bicho-papão, execrando a CPMF, sendo que, na verdade, a CPMF é um tributo justo. Quem menos tem, menos paga, quem não tem nada, não paga nada, e quem tem um pouco, paga um pouco, quem tem muito, paga muito. O que isso revela pra gente, hein? Revela a injustiça fiscal. A injustiça fiscal, que aqui no Brasil a grande elite não admite cooperar com a República. Por exemplo, o tributo sobre as grandes fortunas, que não avança, né? Tributo sobre heranças, que também tem uma tributação muito pequena. Então, tem a parcela que mais tem, menos contribui para o equilíbrio fiscal. E agora querem cobrar novamente a conta do trabalhador. E aí, Thiago, e como que a gente vai equacionar esse tipo de problema na cabeça da gente, já que a gente está acompanhando aí algo revelador, é o que o Nadir falou. Essa questão da injustiça, onde que deve ser cortado, e está sendo cortado num lugar onde não tem como nem cortar mais, e muitos servidores estão aí até 2 anos sem data base,
como a gente equacionar essa questão na cabeça do ouvinte aqui da Rádio Autêntica em relação aos direitos que ele tem e em relação a esses direitos que estão sendo tirados e até que ponto que ele pode dizer assim, pô, a situação está aqui. Ou seja, a gente descobriu o porquê que eles estão tomando essas decisões, aonde eles querem chegar com isso. Esse ponto que é muito importante, né, que é a questão da reforma tributária, né? Presidentes já foram depostos nesse país por tentarem fazer reforma tributária, né? Tem um outro ponto importante. Vamos lá. Vamos pensar aqui. Quem ganha R$5.000 por mês, que é um salário alto no Brasil, né? Está na mesma faixa de tributação do imposto de renda uma pessoa que ganha 50 mil. Né? Injustiça tributária. Tem uma legislação no Brasil de 1995 que ela só existe na Estônia, se eu não me engano, é um dos países bálticos, lá perto da Rússia, que é uma legislação que isenta de tributação o ganho de capital. O que é o ganho de capital? O cara aplica na empresa, compra ação, ele tem um retorno daquela ação. Então ele não tem que pagar imposto sobre aquele retorno do lucro que ele tem na ação. Né? E isso é fundamental. A própria Receita Federal disse que se você tributar esse ganho de capital, você tem por ano 50 bilhões de reais. A CPMF, por exemplo, estava estimada em 10 bilhões. Né? Então você opta por não tributar quem pode pagar. Né? Quem pode pagar não está pagando. Nós é que pagamos impostos, nós trabalhadores. Né? Tanto setor público quanto setor privado. Quando a gente vai no supermercado, compra o alface, compra o pão, ICMS, uma série de impostos que a gente paga. Né? A gente paga uma parcela muito maior da nossa renda. Então a gente vai precisar, de alguma maneira, se unir mais para entrar nessa luta com muita força, para mudar essa questão estrutural. Sandra, você é a favor da CPMF? Bom, na verdade, não é nem a questão de ser a favor, sou a favor de que, ao invés de impor aos trabalhadores e à sociedade as chamadas medidas impopulares, que o próprio nome diz, né? Impopular é para atingir a população, é para atingir a sociedade, que tenha uma discussão mais ampla. Como nós vimos, né, os nossos colegas já apresentando, existem outras hipóteses de melhorar a arrecadação. Essas medidas que o governo propõe só prejudica trabalhador e sociedade, não está limitando, por exemplo, o pagamento dos juros da dívida. Então, eu corto direito de trabalhador, eu corto serviço para a população. Eu acho muito importante, Adel, esse espaço aqui, porque com a categoria, de certa forma, a gente tem feito um debate amplo. Mas é ampliar para a sociedade mesmo, porque o que a gente precisa chamar a atenção é de pedir o apoio da população para que se manifeste junto aos deputados e senadores contra esse projeto. Esse projeto, nós já vimos, significa menos escola, porque se está congelado o gasto público, se só pode crescer o limite da inflação. Então, na medida em que necessitar de melhorias nas escolas, de contratação de mais profissionais da educação, está impedido, mesmo que a arrecadação cresça e permita essa melhoria. Nós estamos impedidos em gastos com segurança pública, estamos impedidos em gastos com saúde. Ou seja, os serviços públicos para a sociedade que estão sendo sucateados, precarizados, em nome do pagamento de dívida pública, que haveria outras formas de se solucionar. Inclusive, a gente tem feito esse debate também, chamado assim, a primeira coisa que a gente requer enquanto entidade sindical é auditoria na dívida. Nós queremos conhecer efetivamente os números dessa dívida. Nós contestamos os números dessa dívida. Não é uma dívida que se pode impor para a sociedade e para os trabalhadores sem primeiro sofrer uma auditoria. E há uma conversa sobre isso lá no Congresso Nacional, com o governo federal, em relação a essa auditoria da dívida? Sim, os servidores públicos, nós, no caso, estamos inclusive com representação lá agora, nesse momento em Brasília, está se mantendo lá um plantão. O que nós queremos debater é isso. Primeiro é debater a dívida em si. Esse debate, ele está sendo. Eles fogem desse debate. Uma outra situação grave que a gente tem que denunciar aqui, nós estamos sendo impedidos de entrar quando eles fecham as portas, que lá é uma casa aberta ao povo. Né? Estão votando direito de trabalhador, impedem servidores e as representações sindicais de entrarem no plenário para acompanhar a votação, trancam, né, as portas. Sempre ocorreu ou ocorreu só? Está ocorrendo agora. E uma coisa grave também que é preciso que seja denunciado, que está acontecendo, é o seguinte, uma enganação que está acontecendo. Por exemplo, nós consideramos avanço, e é um avanço, foi um embate grande, retirar do PLC
do PLP 257, a proibição de concessão nos 2 anos subsequentes o reajuste. Mas o Tiago bem explicou aqui o que eles fizeram. Eles tiraram do PLP e jogaram para a PEC. E a informação que nós temos agora, de alguns deputados que estão participando internamente, né, e conversando com os servidores, é de que também algumas situações que estavam previstas na PEC, e que aí na PEC já levou, né, para a PEC, essa situação de só poder repor a inflação estava na PEC, foi levado para o PLP. E alguns avanços que nós tivemos no PLP, retirados do PLP, que devem entrar na votação da PEC. O Sindibel também está se movimentando muito, está participando também dessas mobilizações, é um sindicato de município, o André Hermógenes Martins, diretora do financeiro do Sindibel, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte. Jardel, o Sindibel é um sindicato que ele mantém mobilizado praticamente todos os dias do ano. Como nós somos um sindicato geral, nós representamos várias áreas da prefeitura. Cerca de 30 mil servidores. Cerca de 50 mil servidores. 30 mil são só os filiados. Nós temos 10 mil filiados e um universo de 50 mil servidores. 50 mil, mais que 30 mil do que eu falei. Exatamente. Então, a tentativa de retirada de direitos de servidores públicos municipais em Belo Horizonte, ela iniciou já a partir de 2015. Todas essas medidas que estão contidas nos 257, de congelamento de progressões na carreira, de quinquênios, essa tentativa ela foi feita em Belo Horizonte e nós tivemos que fazer uma articulação muito forte com os nossos trabalhadores junto à Câmara Municipal para derrotar esse projeto aqui a nível da capital. Qual foi a resposta da Câmara Municipal de Belo Horizonte? O que vocês conseguiram até agora? Com a nossa mobilização, quase que diariamente, nós conseguimos reverter todos os ataques contra a retirada de direitos. E agora, em 2016, nós estamos avançando com alguns projetos de interesse da categoria. Vocês também estão indo para Brasília, estão se unindo aí a essas caravanas dos sindicatos aqui de Minas Gerais e juntando aos sindicatos, às federações lá em Brasília? O Sindibel é afiliado à FESEMPRE e é afiliado também à Central Única dos Trabalhadores. A CUT. Com esse ataque que vem sistematicamente, e a gente costuma dizer que o afastamento que houve da presidenta, ele não foi um afastamento dela, mas sim uma antecipação na tentativa da retirada de direitos, na destruição da CLT e também essa disputa que está acontecendo, a gente acredita que é uma disputa do orçamento. Na Constituição está previsto 10% para a Seguridade Social, que é o tripé saúde, educação e assistência. Então, esse movimento, essas proposições de lei, essa emenda à Constituição, nada mais é do que a disputa do orçamento. Os rentistas, o capital não aceita que tenha essa distribuição com a população para as políticas públicas. E nós também acreditamos que a reforma tributária ela é muito importante e que tem saída sim, tem saída para resolver a dívida dos estados. Nós sabemos que em São Paulo tem um cidadão que ele deve para a Receita mais do que o estado de Pernambuco. Minas Gerais, a Auditoria Cidadã da Dívida, já tem análise, já tem estudos que demonstram que Minas Gerais não deve, não tem essa dívida. E nós também podemos constatar que o que faz o Estado levar muito prejuízo é renúncia fiscal. Renúncia e sonegação fiscal. Então, a gente pode reverter esse quadro de baixo investimento, de falta de dinheiro para as políticas públicas, com o fim da renúncia fiscal, com investigação da sonegação que tem de impostos, e isso a gente vai conseguir através da reforma tributária. Então, o nosso objetivo, enquanto entidade sindical, é conscientizar os nossos trabalhadores, através dos nossos trabalhadores que têm contato direto, diário com a população, também o restante da população, de que a gente precisa ir para a rua, porque o que está em disputa é onde que vai investir a riqueza do país. E é lógico que a gente não aceita que seja no setor privado, que seja nos bancos e que seja nos investidores internacionais. A riqueza do país tem que ficar no país, para a população, para as políticas públicas. Tem que ter melhora, tem que ter análise muito mais profunda de quem está por fora, de lá de dentro, por fora entre aspas, porque não está lá dentro do Congresso Nacional, dentro das câmaras da Assembleia,
mas que tem que estar por dentro no sentido do conhecimento, do entendimento. É por isso que a gente faz um debate como esse aqui com dirigentes sindicais, com especialistas, justamente para a gente, população, se conscientizar e colocar na nossa mente o que a gente tem que decidir. A gente vai partir para reivindicar, para manifestar, ou a gente vai ficar parado? Como é que vai ser? Como é que vai ser daqui para frente? Quem levantou a mão aqui, eu gostaria de falar? Joelise. Nesse sentido, eu gostaria de aproveitar esse espaço que está sendo cedido, né, para que nós possamos convocar a todos os trabalhadores brasileiros e especificamente os servidores públicos que estão mais à frente dessas lutas, para no dia 30 nós vamos fazer uma grande marcha. As grandes centrais estão imbuídas nessa mobilização e acampamento contra o 257, o 241. Enfim, nós precisamos fortalecer esse movimento. Existe também aí uma mobilização em prol de uma grande paralisação. Eu acho que agora superamos esse momento do susto e estamos avançando realmente para o que importa, que é avançarmos a nossa luta. Então nós precisamos estar dispostos, organizados. A FESEMPRE está fazendo contatos com as lideranças políticas, né? Nós vamos passar agora ainda falta a votação das emendas do 257, ainda tem a proposta de emenda constitucional 241 e nós estamos fazendo contatos políticos para que tentamos barrar esse 257 no Senado e pelo menos conseguir alguns avanços que venham a atenuar os males, esse pacote de maldades do governo. Tem que conseguir o mais rápido possível, porque eleições estão aí, o pessoal pensa, não, mas as eleições são municipais. Mas com certeza quem está lá em Brasília tem grande influência nos municípios, quem tem município também consegue eleger quem está lá no Congresso Nacional. Exatamente. E aí, até em função do que você disse e do que eu ia dizer, é exatamente nesse sentido, para que nós possamos todos mandar e-mail para os deputados, para os senadores, manifestando contra esses projetos maliciosos, né, contra o 257, contra o 241, porque enquanto estivemos presentes lá em Brasília, na mobilização contra o 257, muitos deputados manifestaram preocupação por causa da falta de popularidade desses projetos, né? Então a população já tem conhecimento, já está se manifestando, então nós precisamos fortalecer também esses e-mails, vamos continuar mandando esses e-mails, vamos fortalecer as nossas mobilizações. E eu gostaria de fazer aqui um apelo às nossas entidades irmãs, a todos os companheiros de sindicato. A FESEMPRE, ela tem uma política de lidar muito bem com todas as centrais, né? A Nova Central, a CUT, a UGT, e nós vamos trabalhar de forma fraternal, né? Entre nós temos que estarmos cada dia mais unidos, mais alinhados e mais afinados. Mas é importante que nós tenhamos... Não deixar com que certo tipo de arranhadura em uma categoria ou outra distrai as categorias e faz com que a categoria fique presa só à sua reivindicação ou a reivindicações que às vezes ele pensa que o outro está sendo mais bem atendido e justamente é o jogo político que faz com que os sindicatos fiquem aí desfragmentados. Exatamente. E nós precisamos estarmos unidos e principalmente nós precisamos ter foco na nossa luta. Eu sei que é importante nós lutarmos pelos direitos democráticos conquistados pelo Brasil, mas eu acho também importante a gente saber discernir cada luta a cada momento, porque a gente tem que ter aquela preocupação de não perdermos força. Então, não levantar bandeiras partidárias, porque isso às vezes dificulta aqui a população, aquela população que não está atenta, né, a um partido, a outro, aí essa população, ela não compartilha, ela não nos ouve, ela não participa. Então é importante que o sindicato não tenha bandeira partidária. É importante que o sindicato tenha como principal objetivo e interesse a defesa do serviço público. Então, no dia 30, nós precisamos estar mobilizados em prol dos nossos interesses, dos nossos direitos e separarmos a bandeira partidária. Como vai ser esse movimento e onde? Vai ter caravana para onde? Então, vão ter várias caravanas, todas as centrais estão se reunindo para organizar. No próximo encontro eu vou te passar detalhes, porque esses detalhes ainda não foram
definidos, mas no dia 30 nós vamos estar na esplanada dos ministérios, vamos fazer acampamento e as centrais estão todas imbuídas nesse projeto de enchermos o Congresso e fazermos uma grande manifestação. Não só o servidor público sindicalista, mas a população inteira. Exatamente, porque os projetos atingem a toda a população. Qual que é o e-mail, qual que é o contato? Então, eu agora não estou com o contato aqui, vou ficar te devendo, eu vou pego e te passo. Tem que ser o contato da FECEMP do jornalismo, não? Não, é um contato à parte, eu tenho um contato, eu vou pegar aqui e vou passar. Ok, beleza então. A gente passa aqui no nosso programa, Espaço Sindical, que está chegando ao fim. A gente passa esse contato para você. Olha aí, um debate muito importante que faz com que nós possamos tomar atitudes diferenciadas daqui para frente em relação ao nosso país, e a gente está descobrindo que a gente tem muito mais direito do que a gente imagina. Você viu aí? Você viu o que os nossos dirigentes disseram aqui? Pois é, então fique atento e tome posse desse conhecimento em relação aos seus direitos. Muito obrigado. Aqui ao meu lado direito, Tiago Rodarte, economista do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, pela sua presença aqui no nosso programa. Nós agradecemos, Jardel, em nome do DIEESE. Muito obrigado. Enriqueceu muito o nosso programa, com certeza. Sandra Silvestrini, presidente do Sejusmig, Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância de Minas Gerais. É um prazer ter você aqui. Espero que você volte também no nosso próximo programa, assim como todos os convidados. Nós que agradecemos a oportunidade, né, o Sejusmig, de colaborar para esse debate, para elucidar a população. Eu só queria fazer uma informação que eu acho importante para o ouvinte também, que ontem foi aprovada a LDO, lá no Congresso Nacional. E lá, diretrizes orçamentárias. Diretrizes orçamentárias. E nela já existe, como o governo tem tanta certeza de conseguir aprovar o PLP 257 e a PEC 241, que já foi aprovado com a limitação da inflação para o orçamento do ano seguinte. Só que eu peço à população, aos servidores do Judiciário, aos demais servidores, que percebam o seguinte: o governo diz também ao mesmo tempo que só vai votar o reajuste dos ministros depois, da votação do impeachment e depois, consequentemente, então já tiver saído essa discussão. Bom, quando você congela o gasto para o ano seguinte e imediatamente posteriormente você já concede à cúpula dos poderes, àqueles que são, inclusive, que servem como teto salarial, um aumento salarial, você já disse que nesse aumento que se pode ter o Estado com a inflação, os grandes vão ter aumento superior. Parecendo uma barganha. Exatamente, porque também o índice do reajuste é 16,3%. Sem a inflação do período prevista na Lei de Diretriz Orçamentária, acho que é pouco mais de 7%. Então, então o reajuste congelado é de servidor. E o aumento concedido aos ministros, tem que se lembrar, ele tem um efeito cascata, ele é para todo o país, são 4,5 bilhões. Então, na verdade, está se exigindo de trabalhador e da sociedade sacrifício em nome do pagamento de uma dívida. Já aqueles que estão no topo, esses não serão sacrificados. Muito obrigado também, André Hermógenes Martins, diretora do financeiro do Sindibel, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte. É um prazer ter você aqui. Espero que você volte sempre junto com a gente com essas análises riquíssimas. Jardel, nós que agradecemos a oportunidade. Eu vou aproveitar para passar a agenda da Central Única dos Trabalhadores, de onde eu também estou como diretora executiva. No dia 29/8, nós já iniciamos a nossa mobilização contra a retirada de direitos. Estaremos em Brasília, com várias caravanas no estado e no Brasil inteiro. No dia 7 de setembro, nós temos a atividade do Grito dos Excluídos, que também vai tratar de toda a temática da retirada de direitos, do crime de Mariana e outros temas afins aí da população mais excluída. No dia 12/9, nós teremos um ato contra a privatização das empresas estatais de Minas, a Gasmig, a Semig, que estão aí também como alvo da privatização. No dia 13/9, o Sindibel realizará um ato dos aposentados, também aí contra essa retirada de direitos, o congelamento dos salários. Os aposentados do município estão sem reajuste há 2 anos, o sem paridade. E com essa medida aí da reforma da Previdência, que vai atingir a todos, eles serão mais prejudicados ainda. Então, o Sindibel já está se antecipando e chamando esse ato.
E no dia 22/9, a Central Única dos Trabalhadores convoca os sindicatos cotistas para uma paralisação geral a nível nacional. Muito obrigada a todos. Como ouvinte e apreciadora do rádio, eu gostaria de deixar uma música bem sugestiva para o momento que a gente está vivendo, que é Cazuza, Brasil. Ok, aqui também Antônio Barbosa, diretor de assuntos da Sudecap do Sindibel. Muito obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui, não deixe de vir no próximo programa. Ótimo, eu até agradeço o espaço, Jardel, e eu quero deixar uma mensagem para os ouvintes, que eu sou servidor público há 34 anos, e dentro desse exercício meu, essa mensagem que eu deixo para os ouvintes, que o trabalhador, o funcionário público, ele é o espelho da administração pública, isso que os governantes têm que aprender, e quando o contribuinte paga seus impostos, que não é bem aplicado, ele acaba sendo roubado a sua alma. É onde a gente vê um cenário na cidade, onde vê os moradores perdendo a sua condição de vida, o morador de rua e os demais. Então a gente está caminhando para um país que nós temos que mobilizar e retomar os nossos direitos. Muito agradecido a vocês, estamos aí à disposição a toda hora. Muito obrigado, Nadir Gonçalves, presidente do Sinfasfisco, o Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais. Eu que agradeço, Jardel, a oportunidade de estar aqui, ajudando a colaborar e enriquecendo os nossos conhecimentos aqui com os colegas. Queria aproveitar a oportunidade para convocar os filiados do Sinfasfisco, gestores e auditores fiscais, para a nossa próxima Assembleia Geral, dia 2 de setembro, convocada tendo em vista a omissão, né, do governo em atender as reivindicações da categoria, principalmente em conversar com a categoria, que nem isso o senhor secretário da Fazenda está querendo fazer, né, que é conversar, que é o mínimo que se pode fazer. Vai partir para a AGE. Exatamente, partir para a GE e tirar da categoria aquilo que nós podemos fazer para reverter essa situação. Aqui também eu agradeço a presença da Joelísia Moreira Feitosa, diretora de Mulheres da FESEMPRE, Federação Intersindical de Servidores Públicos Estaduais e Municipais. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço novamente a participação, você ser muito gentil e muito bem feita a escolha de hoje, como sempre, das outras vezes também. Esse programa muito produtivo e muito importante espaço para nós, os sindicalistas, e para o trabalhador. Sucesso para todos nós. Um beijo. Eu fico feliz, muito obrigado, Elísia. Beijo para você também. Beijo para os nossos ouvintes. Fico muito feliz com esse tipo de debate e espero que você, ouvinte autêntico, esteja sempre junto com a gente, todas as quintas às 11 horas. E tem o programa Segurança e Cidadania também aqui na Rádio Autêntica, programa do Sindipol, Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, às 2 da tarde no sábado. Um abraço especial, tudo de bom para você e que a gente tenha um resultado que seja um resultado para a melhoria do país hoje em Brasília com a votação do impeachment.